transplante de órgãos. Nesse fim de semana, teve um transporte de coração que envolveu até o Notaer. A equipe foi acionada para apoiar a central de captação de órgãos. E a gente tem umas imagens aí, vamos rodar. Olha, havia um coração em condição de ser transplantado. Era de um doador de Cachoeiro de Itapemirim. Quem ia receber esse coração estava no hospital de Cariacica. Então foi feito um transporte aéreo do órgão junto com uma equipe de médicos, porque o coração ele tem um tempo, de vida para ser transplantado. E tudo precisa ser feito de forma muito rápida. Isso aconteceu neste domingo. No início da noite, a tripulação pousou no heliponto do hospital em que foi realizada a cirurgia. O transporte foi um sucesso e vamos saber o resultado dessa cirurgia, vamos saber sobre o transplante. Estou recebendo aqui no estúdio o médico cirurgião, membro da equipe de transplantes do Hospital de Cariacica, o Isaac Valk. Boa tarde, doutor Isaac. Muito bem-vindo ao Fala Espírito Santo. Boa tarde, Juliana. É um prazer estar aqui. E é sempre bom a gente falar sobre o assunto, sobre doação de órgãos, principalmente nesse momento que a população tanto sofre com essa pandemia também. Pois é, doação de órgãos. Já que o senhor tocou aí nesse ponto, antes da gente até falar sobre essas cirurgias, essa é uma outra cirurgia que também teve durante o fim de semana de transplantes. É importante que a população tenha ciência de que quem autoriza a doação é a família, né? Correto. Se não houver a doação dos órgãos pela família, não ocorre o transplante, principalmente nesses casos de coração, fígado, rins. Até o rim pode ter uma doação em vida, mas principalmente no nosso caso, que foi o transplante de fígado e coração ontem, é super importante ter consciência da doação de órgãos. A participação do Notaer é uma coisa rotineira no transporte de órgãos. Ali estava o Dr. Eber transportando o coração, mas o fígado também foi captado e foi utilizado. Pois é, vamos então falar dessas cirurgias que aconteceram, gente, nesse fim de semana. Foram duas, tá? Uma é essa de coração que a gente mostrou aí, o Notaer, que foi até Cachoeiro para poder pegar esse coração que estava sendo doado e aí foi até o hospital, em Cariacica. Como é que é esse transporte, doutor? Os cuidados que tem que ser, é tudo muito rápido, né? Então, a partir do momento em que a central de transplantes identifica um potencial doador, nos hospitais, principalmente no centro de terapia intensiva, é feito todo um protocolo para documentar se existe a morte encefálica, a família é entrevistada e a família autorizando a doação dos órgãos. Esses órgãos são disponibilizados para as equipes. Ontem, no final da manhã, nós recebemos essa oferta e prontamente nós aceitamos e comunicamos os nossos receptores que eles tinham recebido essa oferta. E aí foi toda uma montagem de uma logística. A equipe é notificada, é transportada até o local, no caso foi Cachoeiro, foram no transporte da van, da central de transplantes, é feita a retirada dos órgãos lá, mas para encurtar o tempo, principalmente em locais distantes, é utilizado, por exemplo, aeronaves da Força Aérea, da Polícia Militar, justamente para diminuir o tempo que esse órgão fica fora do organismo. Pois é, existe uma importância de que isso seja feito da forma mais rápida possível, doutor? Isso. O coração, por exemplo, a equipe da cirurgia cardíaca, do qual o Dr. Melchior, o Dr. Eber fazem parte, eles precisam que esse órgão seja transplantado em no máximo 5 horas, que é o tempo que esse órgão aguenta no gelo resfriado. Lógico, se for transplantado em menos tempo, é muito melhor, a chance de recuperação é maior. No caso do fígado, que é a nossa equipe que realiza transplantes de fígado, a equipe do Dr. Gustavo Peixoto, lá no Hospital Meridional, a gente tem um tempo de até 12 horas, mas é lógico, a gente prefere que seja feito em até 6, 7 horas, porque permite que esse órgão recupere mais rápido. Ontem, infelizmente, devido a um atraso na captação e tudo, o coração teve que vir na frente com a equipe do Notaer e o fígado veio depois de van, mas isso não comprometeu o transplante, tá? Agora, é importante que fique claro. Essa doação de coração e o fígado veio da mesma pessoa, o mesmo doador? Isso, um doador pode doar, o coração, os 2 pulmões, o fígado, o
coração, córneas, né? as córneas, tecidos como osso, pele. Qual que é o mais frequente no nosso estado? São os rins, coração e fígado e as córneas. E olha, a gente está aqui com perguntas que acabou de chegar aqui para mim, aqui pelo telefone, o Anderson Santana, da Praia do Canto, em Vitória. Em caso de morte confirmada ou com suspeita de Covid-19, nenhum órgão pode ser doado? De que forma isso tem impactado o setor de transplantes de órgãos aqui no estado? É uma ótima pergunta. Nós ficamos 3 meses sem realizar transplantes no Espírito Santo. O dia 7 de abril foi o último transplante aqui no estado, então a gente é motivo de comemoração ter feito o transplante ontem, porque com o início da pandemia não se sabia ainda muita coisa sobre o Covid-19, mas logo no início nós optamos, de todas as equipes no Brasil e no mundo, em não aceitar órgãos provindos de doadores com suspeita ou confirmação de Covid-19. Então, atualmente é feito o protocolo de morte encefálica e se esse doador teve contato, está no UTI que tem caso de Covid ou testou positivo para Covid, infelizmente, esse doador é descartado para a doação de órgãos. Ele não pode ser um doador de órgãos, porque coloca em risco não só o receptor, mas também a equipe que vai ou iria captar esses órgãos. Tá? É importante que ficou-se provado que a aerolização aqueles gases que a gente utiliza bisturi elétrico, isso pode levar à contaminação, inclusive, da equipe cirúrgica e do centro cirúrgico. Então a gente não tem realizado, e isso impactou muito. Nós ficamos realmente 3 meses sem realizar transplante. E no início do ano a gente começou com um forte movimento de aumento no número de doações e de transplantes no Brasil. E com a pandemia houve uma brusca queda. Eu espero que a gente esteja no momento de recuperação. Pois é, a gente teve uma mudança, né? Vivendo essa pandemia, teve alteração em muitos setores da própria saúde, porque assim, aquelas consultas que a gente já até falou aqui no programa, aquelas consultas que eram marcadas tanto no setor público quanto no particular, elas acabaram sendo desmarcadas e aí fica todo mundo aguardando. Cirurgias, eletivas, que não são cirurgias de urgência, deixaram de ser feitas e elas devem ser retomadas. A expectativa é que elas voltem a ser retomadas agora. E isso também vale para os transplantes. Houve uma queda no número, inclusive, de doações, né, doutor? Correto. Houve uma queda no número de doações, mas é importante frisar que mesmo os pacientes que precisam entrar na fila também foram impactados, né? Porque não conseguem marcar exames, fazer as avaliações pré-operatórias para se inscrever na fila de transplante. Então, esses pacientes também foram impactados, embora os transplantes, na maioria das vezes, são cirurgias de urgência, mas a realização dos exames pré-operatórios são agendados e marcados. Isso impactou na entrada desse paciente na fila para o transplante. Como você bem colocou, os demais pacientes que, por exemplo, têm hérnias inguinais, pedra na vesícula, e que precisam também realizar a cirurgia eletiva, foram brutalmente impactados. A gente tem visto aumento de casos de inflamação da vesícula, hérnia encarcerada, e também casos como, por exemplo, a apendicite, que o paciente espera tanto para ir para o hospital. Eu mesmo operei casos avançados de apendicite que poderiam ter sido operados numa fase inicial. Então, realmente impactou muito todo o quadro da saúde. E olha, a gente tem alguns dados sobre transplante, porque olha, até junho desse ano foram feitas 110 cirurgias de transplantes de órgãos aqui no estado. Córnea é o órgão mais transplantado, foram 67 em 6 meses. Também foram feitas 21 cirurgias para transplante de rins de pessoas que já morreram para outros pacientes. E ainda falando sobre a cirurgia de rins, foram 4 entre pacientes vivos. Transplante de fígado, coração e esclera também entraram para essa lista. No mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro a junho, foram feitos 206 transplantes. Esses dados são da Secretaria Estadual de Saúde e comprovam aí que neste ano, nesse primeiro semestre, houve uma redução se a gente comparar com o ano passado. E aí, pelo que os especialistas já vêm apurando, vêm notificando, a pandemia teve uma influência nisso, né, doutor? Como eu disse, no primeiro trimestre desse ano, nós fizemos o dobro de transplantes
se comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Mas com o início da pandemia, a partir de março, abril, realmente isso impactou fortemente o transplante. Nós praticamente não realizamos transplantes nesse período. Acredito que a gente fez 1 ou 2 no máximo e passamos aí um período de 3 meses sem realizar, né, nesse segundo trimestre. Aleide Silva, moradora de Cariacica, a pessoa recém-transplantada, ela faz parte do grupo de risco para a Covid? Sim, ela faz parte do grupo porque ela é imunossuprimida, ela toma medicações que diminuem a imunidade, né, dela, então ela faz parte sim do grupo de risco. Então tem que ter cuidado, né? Agora a gente falou de dados ali de transplante de rins, né? Existe a possibilidade de pessoas, né? Pessoa realmente que faleceu, teve morte cefálica, aí você tira o rim e faz o transplante, ou entre vivos também. Isso também é possível, né? Uma pessoa fala, olha, eu quero doar meu rim, isso acontece muito entre familiares, né? Correto. Então, o transplante pode ser por doador falecido, né? A família autoriza a doação desse ente querido que, infelizmente, evolui com morte encefálica. E a doação pode ocorrer também na outra modalidade, como você disse, doação em vida, né? O transplante intervivos. Em nosso estado, a gente realiza muitos transplantes de rim, né? Intervivos. O transplante de fígado nosso, a gente praticamente não realizamos apenas um. A gente não vê que não tem sentido, pelo número de pessoas na fila, colocar em risco um doador sadio. Então, assim, é muito mais produtivo incentivar a doação, né, para que tenhamos mais doação para realizar o transplante de órgão de doador falecido. Mas realmente essa cirurgia em doador vivo, no rim, isso é possível, mas é uma cirurgia eletiva, marcada, e com a pandemia foi impactada também. Falando sobre esse transplante entre vivos, o Gilberto Marcelino está aqui contando na nossa transmissão no Facebook. Minha esposa fez transplante de rim há 28 anos, doado pela irmã. Até hoje ela está bem, com os exames excelentes, graças a Deus. Gilberto está assistindo a gente lá do Rio de Janeiro, acompanhando pelo Facebook. E ele falou, inclusive nasceu minha filha com 24 anos de idade, ou seja, 4 anos, né? Após ela ter feito um transplante, ela engravidou e teve a filha, estão as duas bem. Ou seja, o transplante ele pode sim mudar a realidade de uma pessoa, né? É possível ela se recuperar, fazer esse transplante e seguir uma vida normal, doutor? Nós temos N exemplos de pacientes transplantados levando a vida absolutamente normal. Não é porque ele faz parte do grupo de risco, tem que tomar medicações para evitar a rejeição, que ele não pode levar uma vida normal. Mas é importante frisar que é uma cirurgia de grande porte e que tem riscos, tá? Então é fundamental, mas para aquele paciente que precisa do transplante, muitas vezes é a única esperança de se manter vivo. Tem mais participações aqui também. O Armando Silva, gostaria de agradecer a equipe do hospital. Infelizmente, o irmão não resistiu a um transplante cardíaco e faleceu no dia 17 de setembro de 2018, mas a equipe foi 10, dando os parabéns aqui. Ou seja, a gente sabe que essa é uma realidade também, né, doutor? Existe um órgão que é compatível com outra pessoa, mas a gente nunca tem a certeza se isso vai dar certo, né? Se a cirurgia vai dar certo, se a pessoa vai se recuperar, né? Como eu tinha dito, é uma cirurgia de grande porte, envolve riscos num paciente já muito grave, né? Tanto no transplante de coração quanto no transplante de fígado ou até mesmo no rim. Mas no rim a gente tem uma situação especial, apesar do paciente também ser muito grave, nós temos uma alternativa que ele pode, se perder o órgão, voltar para a diálise. No caso do transplante de fígado e coração, infelizmente não. Já já a gente vai falar mais sobre o transplante. Você aí de casa pode continuar mandando as suas perguntas. E eu quero saber mais, doutor, sobre esses 2 transplantes que foram feitos no fim de semana, de coração, fígado, os 2 do mesmo paciente, o mesmo doador. Logo mais a gente atualiza essa situação. Vamos saber também com a situação de quem recebeu, né? Como é que eles estão, como é que esses pacientes estão. E hoje aqui no estúdio o nosso assunto também é saúde e transplante de órgãos. 2 transplantes foram feitos nesse fim de semana, os órgãos eram de um mesmo doador. Falando aqui sobre o assunto, eu recebo o médico cirurgião, doutor Isaac Walker. Doutor Isaac, vamos falar um pouquinho sobre esses transplantes aí do fim de semana. Mostramos o Nota E, que veio trazendo um coração, e aí o fígado não deu tempo de vir junto com o coração no mesmo helicóptero, né?
Correto. A equipe do Nota Air tinha um prazo, um horário para decolar de Cachoeiro, que era às 17 horas, porque o voo noturno é um pouco mais perigoso, então não deu tempo para a equipe também retirar o fígado e embalar para que a equipe do Nota Air trouxesse também o fígado. Então só veio o Dr. Heber com o coração já captado, né, para o transplante de coração. Mas a equipe do fígado veio depois, chegou às 20 horas, há tempo ainda para o nosso transplante de fígado ser realizado com sucesso e está na UTI se recuperando bem. Pois é, e aí, doutor, por exemplo, teve lá o anúncio de que, olha, tem aqui um fígado, tem um coração que vão ser levados. Aí o paciente que está aguardando na fila, ele já fica ali preparado já para fazer a doação, ele já é encaminhado para o hospital, já começam todos os preparativos até a chegada desse órgão? Correto. A partir do momento que a nossa equipe é notificada que existe um potencial doador, né, e que a gente vai avaliar se aceita ou não os órgãos, nós avisamos os receptores. No nosso caso, o nosso doente já estava internado, então o que minimiza muito o tempo de transporte, de deslocamento desse receptor. Porque muitas vezes esses pacientes são pacientes graves que já estão internados e que não têm condições de estar em casa aguardando o transplante de órgãos. Isso acontece com muita frequência no transplante de coração, mas também pode ocorrer no transplante de fígado, pacientes que precisam... Ou seja, doutor, é questão de salvar a vida, né? Porque a pessoa realmente já está num quadro de saúde que ela não se sabe mais quanto tempo que ela aguentaria, né, sem esse transplante. Correto. Muitas vezes está tão grave, em condição tão crítica, que a equipe que está cuidando desse paciente fica na dúvida se ele vai aguentar o transplante. Então, imagina a gente fazer um transplante fútil, que não serviu para nada. Então, realmente, muitas vezes a gente tem essa dúvida e às vezes a gente tem que abortar o transplante porque o receptor está muito grave e passa para o seguinte da fila até esse primeiro estabilizar e melhorar para suportar o transplante. Agora vamos falar sobre esse caso do transplante de coração que aconteceu nesse fim de semana. Foi feita a cirurgia, deu tudo certo, como é que está o paciente? Então, eu sou cirurgião da aparelho digestivo e infelizmente o Dr. Melchior e o Dr. Heber não estão aqui para falar, mas eu conversei com eles mais cedo e o paciente está bem, já está na UTI se recuperando, né, está em plena recuperação. Está em recuperação o paciente? Isso. E o que recebeu o fígado? Também está em programação de sair do tubo, da ventilação mecânica, está se recuperando também. Ele estava tão grave que estava dialisando, então nossa torcida agora é para que não só o fígado se recupere, né, o fígado novo, mas também que os rins se recuperem. Agora, como é que é o processo, esse processo mesmo de recuperação, doutor? Ele é um processo longo? A pessoa fica internada por muito tempo? Isso depende muito, que tem pacientes que não estão tão graves e que se recuperam rapidamente com o transplante, podem ter alta com 7 a 10 dias, às vezes um pouquinho menos, mas em média 7 a 10 dias. Mas tem pacientes que ficam internados 2 meses, até ter plena condição de ter alta para casa, né, e fazer o acompanhamento no ambulatório. Pois é, e aí é preciso manter esse acompanhamento, né? Por quanto tempo que esse paciente transplantado, ele segue fazendo um acompanhamento médico? Para o resto da vida. Para o resto da vida? Não tem como nem de parar de tomar as medicações que inibem a rejeição deste órgão transplantado, né, e tem que realmente fazer exames e acompanhamento para o resto da vida. No início é um pouco mais frequente, depois espaça um pouco mais. Essas consultas, né? O Agrinaldo Antônio Nascimento está falando aqui, faço 11 anos de transplante de fígado agora em agosto. Fiz o transplante com a equipe do Dr. Gustavo, uma excelente equipe. Você vê, olha, já são 11 anos aqui de transplante, está bem de saúde, mas tem que continuar o acompanhamento. Correto, sou Grinaldo. Então, assim, a equipe começou o transplante com o Gustavo Peixoto em 2005. Né? Eu estou aqui no estado desde 2006. Nós já fizemos 367 transplantes de fígado. Né? Então, são bastantes pacientes transplantados e realmente tem pacientes com mais de 10 anos de transplante aí, vivendo a vida normal.
Infelizmente, alguns pacientes, né, faleceram e tem alguns pacientes que precisaram de um segundo transplante de fígado. Segundo transplante? Correto. Isso não é tão incomum, porque o órgão acaba por rejeição, infecção, entrando em falência e a gente tem que fazer um segundo transplante de fígado nesse paciente. A gente chama de retransplante. É uma modalidade também que existe. E olha, eu tenho uns números aqui, olha, da Secretaria Estadual de Saúde, que são quase 1.300 pessoas que aguardam, gente, por um transplante de órgãos aqui no Espírito Santo. Destes, 995 esperam por um rim que pode ser doado ainda em vida, como a gente falava, né, doutor? A fila por rim, ela é muito maior, né? É a principal aqui no nosso estado. Com certeza é uma fila muito maior. Entretanto, esses pacientes têm uma alternativa que é a hemodiálise, apesar de não ser uma alternativa ideal, mas... E cada doador tem 2 rins, então cada doador pode tirar 2 pacientes da fila de hemodiálise, enquanto normalmente o coração, né, é só um coração e só um fígado que a gente acaba transplantando. Mas realmente a grande maioria são receptores que precisam de um rim para ser transplantado. E tem a possibilidade do transplante entre correlacionados em vida. Que geralmente isso acaba acontecendo entre familiares, né? Porque é uma pessoa que precisa do rim, aí as outras da família acabam fazendo os exames e fazem esse projeto, né? Essa cirurgia, né, doutor? Isso. A gente está com participações aqui pela nossa transmissão. Nerivan do Rio falando, quero parabenizar a todas as pessoas que são doadoras. E ele complementa, não é um momento fácil para a família que perde uma pessoa, mas gratidão de quem recebe é enorme. É exatamente isso que é sempre bom a gente destacar. Tem que ter autorização, porque não basta você falar. A Miriam Cristina falou, a minha mãe foi doadora de órgãos. Ela sempre falava que quando falecesse, ela queria ajudar muita gente e ela conseguiu ajudar. Tá aí, olha, a Miriam, filha, falando que a família fez a doação dos órgãos da mãe. É isso que é importante, a gente falar com os familiares, né? E não adianta deixar um documento por escrito dizendo que é doador, né, doutor? Você tocou num ponto fundamental. A doação de órgãos só ocorre com a autorização da família. Antigamente existia a possibilidade de deixar registrado em documentos, isso caiu por terra porque atrapalhou a doação de órgãos, então é fundamental falar com seus familiares sobre a doação de órgãos e manifestar esse desejo em vida. Mas infelizmente ainda temos um grande índice de não autorização nas entrevistas familiares, principalmente aqui no estado a gente perde muito doador porque as famílias acabam não autorizando a doação. Existe muita recusa ainda hoje? Ainda existe bastante. Lógico, tem as contraindicações médicas, né? Em alguns casos, apesar da família querer doar os órgãos, existe o fator idade, comorbidades, mas ainda a gente vê muita recusa familiar também. Isso, infelizmente, é um problema a ser contornado e a gente só vai melhorar isso aí com a educação, esclarecimento e a população confiar no sistema de saúde. Pois é, tem mais participações chegando aqui de pessoas que fizeram o transplante, fizeram a cirurgia. Já já eu vou ler mais comentários. Doutor, continua aqui com a gente. Olha, você aí de casa, vai mandando seus comentários e pode mandar as perguntas, dúvidas também, tá? E a gente volta aqui a falar sobre o transplante de órgãos. Quase 1.300 pessoas aguardam por um transplante aqui no Espírito Santo. Como eu te contei hoje, duas cirurgias foram feitas nesse fim de semana, uma de coração, outra de fígado. Os órgãos eram de um mesmo doador. Quem está falando mais sobre o assunto é o médico cirurgião, doutor Isaac Valque. Dois órgãos que vinham de uma mesma pessoa e, como o senhor destacou aqui, um único doador pode fazer várias doações, né? Ou seja, de um mesmo corpo dá para ajudar muita gente. Correto. Em serviços que realizam transplante de pulmão, por exemplo, né? Tem o transplante de pulmão, tem o transplante de córnea, o transplante de coração, o transplante de fígado, rins, né? E até tecidos, né? Então, realmente um doador pode ajudar muitas pessoas, vidas que estão precisando, né, desse transplante para continuar a viver com qualidade. E aí reforça a importância das pessoas falarem para os seus familiares que elas querem ser doadoras caso aconteça alguma situação
Em que situação, doutor, que os órgãos podem ser retirados? Assim, porque a pessoa tem que... Os órgãos têm que estar ali funcionando ainda, por exemplo, o coração tem que estar ali pulsando ainda para que ele seja doado, né? Correto. A maior parte das doações vem de traumas, né, TCE, trauma crânioencefálico e AVC. Essas são as principais causas de morte encefálica. E nessas situações em que o cérebro morreu, mas os outros órgãos continuam funcionando, é que é o cenário que pode ocorrer a doação, porque os rins estão funcionando, o fígado, o coração está batendo, então nesse cenário é que ocorre a doação dos órgãos. É um quadro irreversível, infelizmente, né, para a família, para o doador que veio a falecer, mas pode ajudar várias vidas, né, que precisam dos transplantes. Tem participações aqui chegando pela nossa transmissão. Rogério Gomes está falando que a mãe fez cirurgia do coração e viveu por 15 anos, transplantada, só que aí ela acabou perdendo a vítima por conta de diabetes e estava na fila já por um transplante de rins também. O tio dele vive há mais de 20 anos com uma cirurgia com transplante de coração. A Paulinha Rodrigues tem uma pergunta aqui que ela fala: como é que é essa lista de espera em relação aos idosos? Minha mãe foi indicada a fazer um transplante de coração. Nosso medo é justamente pela idade, ela tem 65 anos. Então, antigamente a gente tinha um critério muito rígido em relação à idade, mas isso tem mudado. Tem pacientes que têm 60 anos e que suportam tranquilamente um transplante de órgãos. Já tem pacientes pela condição clínica e que a idade muitas vezes não é um fator determinante. Então, lógico que quanto mais idade tem esse receptor, esse paciente que precisa de um transplante, aumenta o risco da cirurgia. Mas cada equipe vai avaliar e indicar ou não o transplante depois de uma avaliação criteriosa para que esse paciente possa se submeter ao transplante de órgãos. Então, cada equipe transplantadora é que decide, junto com a família, se esse paciente tem ou não condições de aguardar e submeter um transplante a uma cirurgia volto a falar, é uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia de grande porte, mas isso é possível ser feito, tem todo um acompanhamento, né, doutor? E olha, queria agradecer muito a sua presença aqui, batendo um papo, falando um pouquinho sobre essa questão tão delicada. A gente teve aí nesse fim de semana 2 transplantes, 2 cirurgias realizadas. Os pacientes receberam um coração, o outro recebeu um fígado. Os 2 continuam internados, estão sendo acompanhados com um quadro de saúde estável, né, doutor? Correto, eu tenho visto você falando dos 2 transplantes, mas esses são os 2 transplantes de coração e fígado, mas tiveram os 2 transplantes de rins. Além desse mesmo doador que deu o coração e o fígado, também tivemos transplantes de rim no fim de semana? Sem a possibilidade, eu não tenho essa informação, porque eu não faço parte da equipe de transplante de rins, mas acredito que tenha sido aproveitado os 2 rins do doador, a não ser que a equipe de urologia e de nefrologia tenha recusado os órgãos por algum motivo, mas acredito que tenha sido utilizado. Eu não tenho essa informação para te passar, mas... Nós vamos procurar saber se deu certo também, então, dos rins desse mesmo doador. Doutor, obrigada, viu, pela presença aqui. Uma ótima semana. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre doação de órgãos. É sempre motivo de muita alegria a gente poder falar sobre esse assunto, porque a gente vê que salva vidas realmente. E como, né? Muito obrigada, viu? Uma ótima semana.